Como criar possibilidades e uma mudança duradoura. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu amigo, ao canal Lucélia Gontijo. Vamos iniciar um vídeo super bacana. Como criar possibilidades de mudanças em 3 passos, tá? Nós vamos trabalhar 3 passos aqui super top e me acompanhe até o final. Obrigada por você que já se inscreveu no meu canal, já curtiu, já comentou. Eu leio todos os comentários e também respondo. Apesar que agora ainda tá pouquinho, hein? Tá pouquinho o comentário. Preciso que vocês comentem mais para que a gente traga interações super bacana. O vídeo anterior lá sobre crenças, sobre âncoras, a transmissão da internet não estava muito legal, ficou assim meio parando, mas já estamos trabalhando sobre isso aí, tá? Então, fique comigo até o final, vai ser rápido esse vídeo, mas tem uma tarefa incrível aqui para você. Como criar possibilidades de mudanças de forma duradoura. Então, se você ainda já não se inscreveu no meu canal, conheça aí as minhas redes sociais, onde você me encontra, tá? Já adiciona o número do meu WhatsApp, manda um oi lá, a gente coloca aí na minha lista de transmissão. E eu fico assim, muito feliz por você estar aqui no meu canal. Tem um propósito muito grande de gerar transformação de vidas. Eu quero iniciar esse vídeo como criar possibilidades de mudança duradoura. Em minhas experiências como trainer e como pessoa que gera transformação, como coach, como programadora neurolinguística, nesses anos que venho estudado, que venho desenvolvido pessoas em minha jornada, desde a minha jornada acadêmica até o ponto de fazer esse trabalho individual, por acreditar no processo evolutivo das pessoas. Bom, todos nós somos fortes, eu sou forte, você é forte, mas quando você entra num processo de crença, acaba que o cérebro não sabe diferenciar o que é alegria e o que é dor. Ele vai permanecer sentimentos. Quando uma pessoa nos procura para um treinamento, para um programa, num processo sob medida, acaba que ele delega para o treinador, para mim, no caso, vou falar para mim, de mim, a responsabilidade do seu sucesso. Quero dizer que por muito tempo eu até aceitei isso, né? Mas, na verdade, a responsabilidade do seu sucesso é totalmente sua. Por quê? Porque existe um processo de decisão. Quando a gente decide fazer ou ter uma mudança de hábitos, eu não gosto muito da palavra mudança, e sim desenvolver aí novos hábitos, né? Você começa a ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade por aquilo que você se propõe a fazer. Então, eu hoje já estou agora também com esse recurso do YouTube, em vários treinamentos, quando você vai fazer mentoria, quando você vai fazer mentoria, quando você vai fazer treinamento, quando você vai propor uma pessoa um processo de transformação, seja de pequeno, médio a longo prazo, existe no 100% para o resultado desse processo, 50% é do que você se propôs a fazer e 50% é das ações. Então, em todos esses processos e de vídeos que eu vou estar disponibilizando aqui no meu canal, eu vou estar levando parte de algum treinamento, né? E é muito bacana se você se propor a fazer. Você não vai estar fazendo para mim. É para você, é para o seu processo evolutivo. Então, por exemplo, estou acompanhando um grupo de mentoria no WhatsApp. Lá deve ter umas 30 pessoas. Tem atividades que você coloca lá que a maioria nem vê. E depois você acaba virando estatística. Eu participei disso, eu participei daquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não tive resultado.
Se você não teve resultado, é porque você não teve empenho. Existe aí, inconscientemente, um processo de autossabotagem, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas passam por processos, iniciam aí os seus processos, mas não terminam esses processos, tá? E eu posso te falar uma coisa, isso é muito sério, isso é muito sério. Isso vai indo, a pessoa vai levando num processo de bolinha de neve e vai indo que vai atingir o quê? O seu emocional. E indo para as emoções, você começou a sentir aquilo, vai refletir nos resultados do seu trabalho, dos seus relacionamentos e nas suas finanças. Então, a gente vai sempre trabalhar com o processo de associar ou aquilo que te traz alegria ou aquilo que vai te trazer dor. Entende? Então, o meu processo aqui para te ajudar nesse momento que nós estamos passando, eu quero trazer para você 3 dicas aqui super bacanas para que você possa pensar em estruturar. Quando você pensa, você já vai estruturar para que você tenha essa sensação gostosa de uma mudança duradoura. Combinado? Então, fica comigo até o final. E se fizer sentido para você, já vai compartilhando. Convida outras pessoas para estar aqui no meu canal, porque aqui sim você vai ver de forma simples, rápida e fácil um processo de transformação, tá? Então, meus amigos e minhas amigas, como que eu posso criar um processo de mudança e ela ser permanente, ela ser duradoura? Se for falar para mim, vai ser para sempre isso? Não, porque a nossa mente está em constante evolução. Aquilo que você aprende aqui agora comigo, amanhã já pode ser um novo tipo de aprendizado. Então, você vai levar o que você aprendeu aqui agora como uma experiência, como um degrau, para você alcançar o próximo nível, né? Como se você estivesse pensando em níveis de evolução, tá? Então, nesses processos de evolução, a mudança, ela, quando você percebe a necessidade dela, você vai acabar buscando aquilo que você sente, porque você só vai fazer aquilo que você sente, que é bom, ou aquilo que talvez não é tão bom assim. Então, para que uma mudança ela aconteça, você vai inconscientemente ver, ouvir e sentir algo que tenha valor, tá? Então, aquilo que vai ter valor, ele vai inconscientemente, ele vai persistir em um processo mais duradouro. Todos nós já experimentamos uma mudança em algum dado momento da nossa vida. Então, assim, isso é incrível. E quando você percebe isso, você começa a refletir na sua história, naquilo que não deu muito certo, aquilo que talvez possa ter gerado dor. Eu vou estar falando muito, só que assim, eu vou fazer em vídeos menores, até para que tenha um processo mais direcionado para te ajudar nas atividades. Todos os meus vídeos, no final dele, tem uma tarefa. Eu trago muito aqui ferramentas de coach. E coach não é coach se não tiver tarefas. E eu quero aqui que você tenha uma experiência grande, muito grande com esses vídeos. Eu não quero que o canal Lucélia Gontijo seja para você somente mais um canal. Eu quero que seja um canal realmente de transformação, tá? Então, por exemplo, todos nós já experimentamos mudanças por um momento. Só que, quantas vezes você já se sentiu frustrado, desapontado, esperou em outras pessoas reações, ações, sentimentos? Às vezes, ou na verdade, muitas pessoas receiam em tentar mudar porque acreditam inconscientemente que a mudança vai ser por pouco tempo. Olha só, isso é uma crença. E é uma crença que vem levado muitas pessoas a trabalhar, a não dar o próximo passo para a realização dos seus sonhos, para um novo processo de aprendizagem.
para um novo relacionamento, para comprar um carro, para comprar uma roupa, para decidir um alimento. Então, nós vamos lá em cima e vai voltando nas coisas mais simples, que é no processo de decisão. Um bom exemplo disso é quando, e eu passei por isso, é quando a gente precisa começar uma dieta. Eu tive esse pensamento, mas eu vivia protelando, principalmente por saber que inconscientemente eu tinha medo da dor, né? Porque eu sabia, eu não gosto, né, desse processo de academia. Então aquilo ia gerar um sofrimento. E quando passa a criar a mudança, o foco na mudança, é quando eu olho o processo e não enxergo dor, e sim o resultado dela. Porque quando o meu foco vai estar na dor, já vai ter gerado a experiência e o cérebro não gosta de sentir dor. Então o que ele vai fazer, moçada? Ele vai fazer você deixar para amanhã, deixar para depois, aquilo que você poderia ter iniciado hoje. Então, onde que vai iniciar esse tão sonhado ou a recompensa em curta duração? Por que eu vou sofrer comendo dieta agora, fazer uma dieta, diminuindo a minha alimentação, sendo que lá no final de semana eu vou me empanturrar e eu vou engordar tudo de novo, a minha dieta? Então, por exemplo, durante a maior parte da minha vida, eu procurei sinceramente o que considero os princípios mais organizadores de mudança duradoura. Então, até mesmo com base nas minhas próprias experiências, eu comecei a identificar pequenos gatilhos. E nesses gatilhos, eu fui começando a me conhecer e a me perceber de alguma forma. Então, por exemplo, se você está aprendendo muito desses princípios e também utilizá-los em seu dia a dia, aqui no canal do YouTube e nos meus vídeos, você vai começar a ter uma percepção diferente da sua vida, da sua história e das suas decisões. Mas por enquanto, hoje nesse vídeo, eu quero partilhar com você 3 princípios que eu, Lucélia Gontijo, acredito ser fundamental em um processo de mudança. Apliquei em mim, estou aplicando em mim e também aplico nos meus clientes. Não só nos treinamentos, mas também em processos sob medida, tá? E quando o cérebro ouve essa palavra mudança, de imediato ele faz uma associação neural, porque mudar dói. Mudar dói. Então eu sempre mudo. Vamos substituir aqui a palavra mudança. No processo, em vez de mudança, você coloca aí no nosso caderno. Em vez de você pensar na palavra mudança, e sim substituir em adquirir novos hábitos. Em vez de você tirar algo, você sobrepõe com algo novo. Você vai buscar uma substituição. Aquilo que você acredita que precisa de que aconteça inconsciente, esse processo de transformação, você simplesmente vai mudar. Porque mudar dói, mudar gera dor, gera esforço. Inconscientemente aqui, talvez você nem perceba, mas tem um desgaste de energia muito grande. Então, quando você pensa em adquirir algo novo, já se torna mais fácil. O novo, o cérebro, ele adapta com melhor facilidade. Bom, depende do perfil de cada um, por isso que é necessário você se conhecer e se perceber. Embora, meus amigos e minhas amigas, sejam tão simples, esses 3 pontos que eu vou dizer para você é muito poderoso quando ele é aplicado, ou seja, você recebe essa informação e comece a praticar. É na repetição que você vai desenvolver novos hábitos, é na repetição que você começa a buscar a evolução que você quer para você e para sua vida e para os seus negócios, na sua vida pessoal, para desenvolver um novo aprendizado, para desenvolver uma nova prática, talvez profissional. Às vezes eu não tenho aí uma prática de uma determinada ferramenta, então se eu começar na repetição,
Faço uma vez, faço 2 vezes, faço outras vezes, eu vou alcançar resultados em relação a isso quando eu aplico, quando eu tomo a decisão. E isso é rápido, é milésimos de fração de segundos, você pode já adquirir um novo hábito. E aí o que você vai fazer? Você precisa treinar, até que se torne um processo inconsciente, entende? Só que muitas pessoas não querem isso. Então, quando não tem uma decisão que vai favorecer o meu processo evolutivo, é como se você tivesse falando assim, nossa, que legal, acho lindo isso, mas não, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu como, depois. Então, você vai procrastinar aquilo que você precisa. Então, são as mesmas mudanças que, por exemplo, eu posso estar fazendo para a minha vida. Eu posso criar essa mudança, por exemplo, de forma pessoal, mas também para a minha empresa, tá? Se eu quero aí, talvez, precisando, ou se eu quero, existe uma grande diferença entre precisar e querer. Então, se eu quero, que eu gosto mais, faz mais sentido para mim, tá? Talvez precisar para você faça mais sentido. Mas para mim, quando a pessoa ela precisa mais, ela quer, ela vai maximizar o potencial dela muito mais fácil. Quando ela precisa e não quer, ela vai continuar precisando, porque ela não quer, ela não vai mexer com as suas estruturas para poder dar os movimentos para fazer o que precisa ser feito, entende? Para melhorar, desenvolver alta performance ou poder ampliar aí o seu modelo de mundo para ter mais potencial naquilo que vai fazer. E na verdade não é nem ter o potencial, é ter potência, é você ir para fazer, é ir para valer. Ou quando eu e você podemos entender, para fazer com que o mundo se torne melhor. Quando você quer conquistar o mundo com aquilo que você acredita que é um valor para você. Então, quando você entende o que você quer, quais são os seus valores, o que você está disposto, até que ponto, até onde você acredita que você pode ir. Qual é a sua missão nesse mundo? O que exatamente você quer trabalhar e desenvolver para conquistar, para deixar um legado? Se não é para o mundo, pelo menos para a sua família. Ou pelo menos para você mesmo, contando aí a sua história. Para que ela tenha sentido para você. Entende? O mundo é uma missão. O mundo não precisa ser o mundo inteiro, mas o mundo que você vive, o seu ambiente, a sua empresa, as pessoas pelas quais você convive. Entende? Comece a fazer essa pequena analogia aí. Então, vamos lá. Pegue o nosso caderno e coloque aí. Passo 1, tá? Passo 1. Primeiramente, se conheça. E conheça os seus padrões para poder elevá-los a um nível mais alto. Não adianta eu querer falar assim, nossa, eu preciso elevar os níveis do meu padrão para um próximo nível, para poder ganhar mais dinheiro, para ganhar mais visibilidade, para ganhar mais autoridade, para ganhar mais movimento, se nem eu mesma os conheço. Se nem eu mesma os conheço. Então eu preciso primeiramente me conhecer, saber onde eu estou e onde eu quero chegar, beleza? Sempre que você quiser, sinceramente, efetuar esse processo de mudança ou adquirir, desenvolver aí um novo hábito, eu gosto muito desse termo, tá? Primeira coisa é que você precisa fazer elevar esses padrões. Que padrões? Quando me pergunto o que realmente mudou na minha vida há alguns anos atrás, eu digo que uma das coisas que foram mais importantes para mim, é que eu exigia muito de mim mesma. E quando você começa a se exigir de forma negativa e não pontuar os seus pontos em que você evoluiu, se torna mais difícil, porque talvez você não enxergue aquilo que você precisa enxergar. Então, o que eu fiz? Essa é a primeira tarefa, tá? Eu fiz uma lista, peguei um caderno e eu comecei a fazer uma lista do que eu não mais aceitaria em minha vida. Em todas as coisas que eu não ia mais tolerar e de tudo que eu realmente queria experimentar e desenvolver como pessoa,
como mulher, como mãe, eu tenho 3 filhos, como esposa, como empresária do ramo de treinamentos. Perceba que eu já coloquei mais detalhado aqui. Então, faça essa lista, tá? Só que ao fazer essa lista, eu pensei em longo prazo, tá? Então, em longo prazo, o que eu posso criar a longo prazo, a partir de agora, decidindo que eu não iria mais aceitar nada menos do que eu mereço. Não do que os outros acreditam que eu mereço, mas assim o que eu mereço. E assim, levar o meu legado muito além. Mas tudo depende das minhas ações de agora. Então não adianta eu lá pegar um caderno, fazer uma lista, identificando os meus padrões limitantes e os meus padrões que vão me impulsionar a chegar onde eu quero chegar, se eu não tiver uma ação determinada, né? Esse dia eu estava falando com a minha mentora, e aí, conversando com ela, a Cristiane Saraiva, e aí eu estava conversando com ela sobre uns livros, e ela me fez uma pergunta: Lucélia, o que é mais importante para você? Porque eu ganhei alguns livros. Ter os livros, ler os livros ou agir? É agir. Porque não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo se eu não tiver ação. Entende? Não adianta eu ter os livros, não adianta eu ver vídeo, não adianta eu comprar cursos caros, não adianta eu passar por um processo de acompanhamento sob medida, seja com a Lucélia Gontijo, seja em outras empresas ou por outros profissionais incríveis que temos aí no mercado, se eu não tiver ação, se eu não tiver o movimento da ação. Então, a história conta como, por exemplo, exemplo de pessoas que foram muito inspiradoras, como, por exemplo, eu, Lucélia Gontijo, já me coloco, já tenho uma visão de que sou uma pessoa inspiradora. Mas eu quero trazer para você uma pessoa que eu admiro muito, que é a Marva Collins. Marva Collins foi uma professora e ela revolucionou o ensino na educação infantil. Então, assim, logo para o meu curso, Professores em Alta Performance, você vai conhecer um pouquinho da história dela e com o que ela fez para poder alcançar inspirações e mudar a forma de aprendizado aí na pedagogia. Ela realmente me inspirou muito. Ela realmente é uma programadora neurolinguística e trouxe resultados para uma turma muito bacana, que estava totalmente desacreditada e que vivia, inclusive, parte dessa turma eram diagnosticadas com patologias. Mas eu vou trazer isso aí no vídeo que eu vou estar fazendo sobre professores em alta performance, tá? Mas Marva Collins foi uma pessoa que me inspirou muito a trabalhar as crianças num novo método de desenvolvimento com a neurociência e a neuroaprendizagem. Agora, uma pessoa que você conhece muito, Leonardo da Vinci, Martin Luther King, não sei se eu falei o nome dele certo, mas Martin Luther King, isso, Luther King. Rosa Parks, um bem utilizado que eu lembro desde quando eu estudava na educação do ensino fundamental primeira a segunda fase, que é o Albert Einstein. César Chaves, Soichiro Honda. Nossa, a história dele é incrível na parte da liderança e inovação. Também vou trazer uma história dele, tá? E tem muitos outros aí que deram um passo, que deram um passo, sonharam, idealizaram, foram desacreditados, mas seguiram aquilo que para eles era um valor. Entende? Então, se seguiu aquilo que era um valor, então, se ele começa a acreditar naquilo que ele tem de mais forte, aquilo que está nas mãos dele de resolver, isso é poderoso demais para elevar o nível de padrão, tá? E logo, você que está me vendo, você e eu, também teremos o nosso nome escrito na história da vida. Porque eu acredito em você. Se eu acredito em você, no seu sonho, porque você não está aqui vendo meu vídeo à toa.
Você está aqui porque você também tem um desejo de mudança. Assim como eu tive, continuo tendo e estou evoluindo. Você também está evoluindo. Então, nós temos um objetivo e juntos somos mais fortes, né? E o mesmo poder que aquelas pessoas que eu acabei de citar aqui, elas dispuseram, você também pode ter. Se tiver foco, e uma palavra que eu gosto muito, ousadia e coragem. Sacou? Ousadia e coragem. Mudar uma organização, mudar uma organização, não sei se você trabalha em empresas, mudar uma companhia, mudar um país ou mudar o mundo, começa simplesmente pelo passo de mudar a si mesmo. Pessoas de grandes sucessos só conseguiram mudar padrões do ambiente quando elas começaram a mudar os seus próprios padrões, tá? Vamos para o passo 2? Conheça e transforme seus pensamentos limitantes em pensamentos fortalecedores, tá? Conheça e honre e respeite os seus pensamentos limitantes, mas transforme-os em pensamentos fortalecedores. Se você levantar os seus padrões aí na lista que você colocou lá atrás, mas não acredita realmente que poderá atingi-los, você já sabotou a si próprio. Então, não adianta nem colocar. Se você, não, eu vou colocar isso aqui, mas eu não vou fazer isso não. Um exemplo muito prático. Eu tenho alunos aí que querem trabalhar com vendas e agora, principalmente nesse processo online, falam assim, olha, você vai ter que fazer Não, mas vídeo eu não vou fazer não. Então, já se sabotou. Se é um processo que precisa fazer e ela já inconscientemente já sabe que não vai fazer, então o que ela está fazendo? Ela está se sabotando. E quando esse pensamento vai para a mente, pode se tornar um hábito. E talvez essa bobeira, que para ela é algo importante, e se for importante, gerou sentimento, vai virar um hábito de fazer isso também com outras coisas. Tá começando a fazer sentido? Pois é. Então, se a pessoa estiver na convicção, tá? Se aquele padrão for possível, usar a capacidade que está aí escondida dentro de você, inclusive na hora em que você ouve essas palavras. Então, se você acredita, quando você está ouvindo, porque é interessante, depois que você fazer a sua lista, você as lê em voz alta, para entender realmente o seu padrão e o sentimento, ou seja, aquilo que você está sentindo ao ler essas palavras. Porque é o que você sente, é que vai fazer com que você tenha ou não. Ou que você vai ser impulsionada a fazer a ação que você colocou lá como um padrão para desenvolver a sua meta, ou vai ser um padrão que vai te paralisar e te limitar a não dar o próximo passo, tá? Bom, meus amigos, as nossas convicções são os comandos internos, tá? As ordens talvez inquestionadas que nós dizemos como são as coisas, o que é possível, o que é impossível, ou o que podemos fazer, ou fazer talvez com base nas experiências de outras pessoas. É com isso que eu e você muitas vezes nem sequer permitimos experimentar. Às vezes as pessoas, com base nas experiências delas, ao relatá-las a você, se você não tiver um padrão e um valor bem claro definido na sua mente, as experiências dessas outras pessoas, talvez em um negócio, talvez em um relacionamento, talvez em uma viagem, talvez numa tomada de decisão, ela pode nem sequer ser concretizada com base nos padrões que rodam na vida delas. Por exemplo, nós como pais, muitas das vezes queremos colocar o nosso padrão de vida nos nossos filhos. Isso vai refletir na vida deles, mas quando eles começarem a ter as experiências deles, vai chocar as ideias. Dentro de empresas também, às vezes tem uma ou mais pessoas que tiveram o mesmo nível de estudo, mas com experiências diferentes. Daí, quando vem uma situação, cada um quer expor as suas ideias e é onde vem os conflitos. E é legal,
por um lado, quando temos ideias diferentes. É legal você ver, ouvir e perceber histórias diferentes. Mas, assim, é legal até o ponto em que você tenha o seu padrão e, ao criar e desenvolver o seu padrão, você possa caminhar com os seus passos. Entende? Então, quando você passa por essa experiência, que na programação neurolinguística nós chamamos também de modelagem, você acaba modelando cada ação, cada pensamento, cada sentimento que eu e você experimentamos, como resultado de mudar os sistemas de convicções. Tá? É fundamental para realizar qualquer alteração real e duradoura em nossa vida. E geralmente, por exemplo, quem é casado? O marido ou a esposa já vem com um padrão, aí quando estão juntos, entra a rotina, e às vezes um quer introduzir no outro o padrão de vida. E aonde entra o conflito, porque por mais que eu não saiba qual é o meu padrão, eu tenho um padrão. Talvez eu não conheço ainda. E aí eu começo a identificar que eu tenho um padrão quando começo a entrar em choque, em conflitos, né? De ideias, geralmente é de ideias, de valores, de concepção, de ações. Ah, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. E a pessoa, não tem que ser bem assim. Então, quando você começa a se conhecer e a se perceber, você vai começar identificando os padrões que talvez mais fácil que você não gosta, para depois você vir trabalhando e transformando nos padrões que vão te impulsionar e não te limitar. Pessoas que têm tendência à depressão, quando ela começa a ter padrões negativos, qualquer coisa ela se fecha, ela não externaliza, então ela internaliza. O que acontece? Ela entra, ela quer ficar mais calada, ela quer deitar mais, ela quer dormir mais para não sentir nem ver nada acontecer. Ela tem dificuldades de tomar atitudes para ter uma ação para um novo momento, para uma nova talvez ao desenvolver um novo hábito. Então, por exemplo, a facilidade da pessoa voltar a cair no processo depressivo, ela é maior, entende? É muito mais fácil. Então, quando você passa por essas experiências e quando você começa a identificar os seus padrões, se tornam mais fáceis, inclusive de você desvencilhar os pensamentos de forma que te limita para focar nos pensamentos, ativar o SARA, né? Para você focar os seus pensamentos para te impulsionar. Se eu tô com um pensamento triste, então de repente eu já roda um padrão em mim, não roda? Tô tocando essa música, beleza, isso me deixa triste. Tô tocando essa música, beleza, isso não me gera entendimento. Mas peraí, eu sei que tem um padrão que quando eu colocar aquela música, eu vou ficar feliz e isso me faz ter ação. Então, quando você começa a conhecer os seus padrões, você pode quebrar um padrão negativo e acionar um padrão positivo, de forma com que você tenha resultado. Isso faz com que você tenha experiências permanentes, porque você começa a se conhecer e a se perceber. Isso é muito importante. Por exemplo, em um atendimento sob medida, quando você coloca a pessoa numa experiência, para você passar por uma outra experiência, a gente faz uma quebra de padrão. Tá? Lá em Âncoras, eu falo bastante sobre isso. Bom, moçada, ao fazer um ensaio mental, a mente ela pode criar um desenvolvimento de novos hábitos. Então, você pode alterar ali padrões limitantes. Eu tenho medo de gravar vídeo. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de vender. Eu tenho medo de falar ao telefone. Então, o medo já é um padrão instalado. E você pode alterar esse padrão para que, em vez de ser algo que te paralisa, ser algo que te impulsione. Sinceramente, moçada, tudo que a mente é capaz de criar, você é capaz de reproduzir. É mágico. Experimente. E é no processo de repetição. Às vezes as pessoas vêm nos procurar para fazer atendimento e quer fazer apenas uma sessão. Em uma sessão, a gente até pode mudar alguns padrões, tá? Mas o que acontece? Se não tiver a repetição, entende? A repetição
para ela ficar bem instalada, pode acontecer de não ficar permanente aquele resultado. Daí, por exemplo, quem fuma. Às vezes a pessoa assim, vai lá, passa pelo processo, em uma única sessão, bacana, sai de lá, fica 1 ano sem fumar. De repente, o padrão que rodou nele mudou. Então, se ele não teve o reforço positivo, o que vai acontecer? Lá na frente, quando ele entrar numa experiência, ele não vai conseguir segurar e ele pode sim voltar a fumar de novo, ou voltar a beber, ou se usar drogas, ou enfim, existem vários outros padrões que rodam. Se você conhece ele, você identifica as fraquezas e as válvulas que vão ser impulsionadoras, você consegue quebrar esse padrão de forma negativa e permanecer sempre a positiva. Tá bem? Se você assumir o controle do seu sistema, se você acreditar, já ficou permanente. Porque você vai, quando vier as experiências, você vai conseguir desvencilhar os seus pensamentos para focar as suas ações naquilo que você quer. Então, você vai conseguir elevar o padrão para o seu mais alto nível e de forma positiva. Mas é necessário você conhecer os dois, entende? Para poder atingir. Eu gosto muito da história na filosofia, quando eu penso aí, por exemplo, o Gandhi. Eu vou falar o nome dele errado aqui, mas a história de Gandhi. Gandhi, por exemplo, quando ele começou a realizar, se ele não acreditasse em todas as fibras, em tudo aquilo que ele trazia como um valor contra a violência, ele não teria feito nem metade daquilo que ele fez. Né? E foi justamente a consistência de suas convicções, do padrão que rodava internamente, que lhe deu acesso aos recursos internos, que o capacitou a enfrentar desafios que teriam abalado um homem menos engajado. Como que uma pessoa conseguiu fazer tudo o que ele fez? Se você não conhece a história de Gandhi, nossa, joga aqui no YouTube, em algum lugar você vai ter, talvez até eu traga alguma coisa, algum vídeo só sobre ele. Moçada, as convicções fortalecedoras é um senso de certeza, te dá ali um senso de certeza tão grande que constitui a força por trás de qualquer sucesso e de qualquer história. Antes que uma pessoa crie um processo de ação, ela precisa acreditar. Então, se roda em você um padrão de crenças fortalecedoras, não importa o que vier na sua frente, você vai fazer acontecer. Pode estar vírus, pode ter situações difíceis, desemprego, financeiramente falando, abalados, mas você não vai deixar de fazer o que tem que ser feito, porque a sua crença roda em um padrão de guerreiro. Mas não só um guerreiro que vai lá, guerreia, pronto e acabou. Não, de vencedor, de merecedor, de prosperidade, de saúde, entende? Não tem limitação. Então, ao rodar esses padrões, você vai fazer algo incrível na sua vida, de forma positiva. Mas existe também o de negativo. Então, conheça os dois e impulsione aquele que é mais importante para você. Ah, Lucélia, mas eu fiz essa análise e eu percebi que os padrões negativos para mim são mais fortes. Ok, que legal, parabéns, você já começou a identificar esse padrão. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Você vai permanecer com ela ou você vai começar a transformar esse padrão que para você é mais forte e no lado negativo para que ele se torne positivo? Ah, eu não consigo falar em público. Não, eu consigo. Comece a falar, a verbalizar, a repetidamente. Lembre-se que o cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Quando você ensaia, você experimenta, gravando um vídeo uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, já se torna algo normal. Eu falo isso, moçada, não é da boca para fora, não. Eu passei por essa experiência também. Tanto é que no meu canal aqui eu tinha dificuldade de fazer vídeo, porque eu rodava em mim um padrão de incapacidade, entende? Eu ainda não cheguei na minha mais alta performance, mas vai ser fazendo um, mais outro,
Eu não posso deixar de não levar a minha mensagem de treinar pessoas por conta de um padrão que rodava em mim de incapacidade que outras pessoas instalaram de forma inconsciente na minha vida. E eu aceitei. Então agora eu não vou mais aceitar. Lembra que eu não vou aceitar, eu coloquei na minha lista, né? Que eu não vou aceitar menos do que aquilo que eu mereço. E o que você merece? Então, uma das minhas convicções, vamos para o passo 3? Nesse passo 3, eu trabalho uma das minhas convicções mais incríveis, tá? E se for preciso, passo 3. Se for preciso, mude a estratégia, mude o padrão. Para manter o seu alto empenho, meus amigos, talvez você precise das melhores estratégias para alcançar os melhores resultados. Lembre-se que, primeiramente, os resultados ele tem que ser alcançável, mantido pelo indivíduo. É para você. Não adianta eu querer desenvolver uma estratégia para ter um resultado e ficar sempre dependendo de outras pessoas. É depender de você. O que você vai fazer para se aproximar do seu maior resultado? Uma das minhas convicções básicas é que se eu estabeleço um padrão mais alto, inconscientemente eu posso forçar o meu cérebro a acreditar e imaginar também nas melhores estratégias. Tá fazendo sentido? Então, você simplesmente vai descobrir. É como se fosse uma pesquisa. Você joga lá no Google, só que da tua mente, estratégias. Para quê? Para isso, para isso, para isso. Lembra que você fez a lista lá no passo 1? Então, aqui começa a vir o turbilhões de ideias, de possibilidades, e você vai anotando no seu caderninho. E, de repente, tá ali, em milésimos de frações de segundos, você criou uma estratégia única para que você tenha uma performance gigantesca. Cada pessoa ela é única. Aquilo que deu certo para A, B, C pode talvez se assemelhar com o que você quer, mas talvez não vai fazer com que você alcance o resultado do jeito que você merece e precisa ter. Então, mostra as estratégias para obter o sucesso e eu lhe direi desde já que a melhor estratégia é a que você já experimentou. Por exemplo, em meus treinamentos, os meus alunos sempre trazem isso. Chegam sempre de um padrão, rodando um padrão de experiências, mas já saem de lá com o próprio, porque ele começou a criar. E o pior, tem pessoas que nem chegam lá e falam assim, mas eu não sei nem por onde começar. Então, permite-se criar. Imagine você criando. Então, quando eu experimentei também, Lucélia, eu experimentei em meus treinamentos, eu comecei a modelar algumas pessoas inconscientemente, tá? Que estavam ali conseguindo resultados. Um resultado que eu almejei. Então, depois de explorar aí os conhecimentos, você pode aprender, fazer o que eles estavam fazendo. Robert Dills, por exemplo, um dos pais aí da programação neurolinguística, ele modelava as pessoas. Entende? Então, se você começa a observar, não é copiar, moçada, é observar quais são as suas convicções básicas, como pensa, como isso, por exemplo, vai fazer você se tornar mais eficaz, como também vai te poupar tempo. Muitas vezes você perde muito tempo tentando reinventar a roda. Não precisa reinventar a roda. O que você pode fazer é melhorar detalhes, remodá-lo e talvez torná-lo melhor ainda. Se tem alguma coisa que está dando certo, manda ver, continue. Olha, meus amigos e minhas amigas, esse canal é para lhe proporcionar informação e sinceramente, essas informações que eu trouxe para vocês aqui em 3 passos básicos para a mudança e para a sua qualidade. Vai ajudar você a elevar os seus padrões. Olha só, se você descobrir quais são atualmente os padrões que rodam na sua mente e você definir os padrões que você deseja que rode na sua vida, vai ajudar a mudar também as suas convicções básicas,
que impede você de chegar onde você deseja e ampliar o seu modelo mental para aquelas que você já possui, que já está dando certo. Suas emoções vai sempre te guiar para aquilo que é bom e para aquilo que é bom, para aquilo que não é bom e para aquilo que é bom. E quando você encontrou, tá aqui, nossa, isso é bom, isso não é tão bom. Pronto, quando sua mente já definiu isso aqui, já gerou uma experiência, já criou um caminho neural, já criou uma sinapse. Então, criou a sua experiência. E talvez o próximo passo lá da frente vai ser baseado com essa experiência que você acabou de criar agora. E estou certa que também vai ajudar você numa série de estratégias para produzir os estudos que deseja e, sinceramente, com mais vigor, com mais força, com mais rapidez e simplesmente com mais experiência. Então, assista esse vídeo 2, 3, 4, 5 vezes. Faça essas atividades que eu coloquei aqui como experiência, porque na vida muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aquelas que realmente fazem o que sabem. Basta ter vontade. Moçada, saber não é o bastante. Agir é o bastante. E nem sempre é o suficiente. Às vezes você precisa ter um processo de repetição. Então é preciso que você entre em ação, tá? Se você inconscientemente me conceder a oportunidade de ser a sua treinadora pessoal ao longo desses vídeos aqui no meu canal do YouTube, ou se você sabe que tem alguém que você acredita que eu posso ser a treinadora pessoal ao longo desses vídeos aqui no meu canal, se você voltar lá nos outros vídeos, vai ter treinamentos. Bom, o que os treinadores fazem? Você sabe que o que um coach faz, o que os treinadores fazem? Em primeiro lugar, eles se preocupam com você. O fato de eu estar fazendo esses vídeos aqui é porque eu me preocupo com você, né? Nesse momento. Não porque às vezes eu nem te conheço pessoalmente ainda. Mas esse momento que nós estamos passando, nós precisamos de pessoas que cuidam das outras pessoas. E é o que eu quero fazer com você. Então, a gente passa anos focalizando em algumas áreas da nossa vida específica de atividades que não são capazes de determinar aí fundamentos para produzir resultados mais depressa. Eu, sinceramente, se eu tivesse tido esse apoio alguns anos atrás, eu tive que descobrir tudo sozinha. E quando eu fui para descobrir tudo sozinha, tinha ali pessoas próximas a mim? Tinha, mas eram pessoas que, com base nas experiências delas, me criticavam, dificultavam meu processo evolutivo. Às vezes tinha dificuldade financeira, às vezes tinha dificuldade de ambiente e às vezes de compreensão e até mesmo de acreditar se realmente aquele que era o meu padrão, meu sonho, meu objetivo tinha fundamentos. Então, eu, Lucélia, utilizando dessas estratégias que eu compartilho com você aqui agora no meu canal, será possível você modificar o seu desempenho imediatamente ou drasticamente. Nada que eu esteja colocando aqui eu já ainda não tenha experimentado. Praticamente tudo que eu estou colocando aqui é de experiência própria minha ou que eu passo com algum dos meus clientes e que pode, você ao ver, ouvir e perceber, fazer as atividades, já pode evitar de você chegar num próximo passo, só que talvez negativo. Eu quero que você tenha resultados. Se hoje eu, Lucélia Gontijo, estou onde eu estou, você pode diminuir grandes passos de uma jornada que eu tive que passar para chegar até aqui. Então, às vezes, como treinadora, eu não digo nada de novo para você, ou seja, uma novidade, mas o que eu posso fazer é fazer você inconscientemente lembrar do que você já sabe e acionar aí um comando onde você vai encontrar motivos para você ter ação. Eu faço isso comigo todos os dias, né? E é o que você vai fazer agora.
Então, este é o papel e que, com sua permissão, assumirei para você. De te lembrar que você tem metas, que você tem valores, que roda padrões que vai te fazer com que você tenha uma alta performance na sua vida, de uma maneira incrível. Então, em que especificadamente vou trabalhar? Meus amigos, eu vou oferecer em todos os meus vídeos noções de poder para criar as suas melhorias, para que você possa criar. Lembrem-se, mesmo que eu estou falando em criar, não precisa reinventar a roda, tá bem? Mas que você possa criar aí noções que podem vir para que você possa melhorar os padrões que você quer, na sua qualidade de vida como pessoa, como profissional, como mulher, como homem, como mãe, como pai. E juntos vamos nos concentrar a não só deixar com que fique só pela superfície, mas que entra no domínio das suas 5 áreas da vida, que, na minha opinião, causam maior impacto em todos os nossos processos de decisão. E esse vai ser o tema do próximo vídeo. Talvez eu faça hoje ou mais tarde, mas vai estar aqui. Se você já acionou o sininho, você vai ser informado, tá? Bom, agora eu quero que você responda para você mesmo e, se fizer sentido, compartilhe nos seus comentários, tá? Logo abaixo aí. Responda aí. Eu tô fazendo essas perguntas para mim todos os dias. Todos os dias. O que eu aprendi hoje? Quando eu deito, ponho a cabeça no meu travesseiro, eu me faço essas perguntas. O que eu aprendi hoje? Pega o caderninho e anota. Com o que contribuir? Seja para sua vida, seja para outras pessoas. Seja para sua empresa. O que você acredita que para você foi uma contribuição e que gerou valor? O que eu melhorei? O que você acredita, com base nas suas experiências? Não que alguém tenha ali, te apontado o dedo, mas para você mesmo, na sua alta percepção. O que foi que você melhorou hoje? O que foi que eu desfrutei? O que eu experimentei que foi para mim? Eu vou atender pessoas, as pessoas dizem, nossa, eu amo ajudar outras pessoas. Mas e a você mesmo? Você ajuda? Eu vim com essa crença e esse padrão de querer sempre ajudar as outras pessoas e esquecer de ajudar a mim mesma. É impactante, né? Mas foi muito impactante para mim quando eu rodava esse padrão e quando eu descobri que muitas outras pessoas também rodam esse padrão, que nos foi ensinado pelos nossos pais, avós, experiências, enfim. Mas para um momento em querer ajudar as outras pessoas, mas o que você vem experimentado para você? Você vem assistido um filme que você gosta? Você tem lido um livro que você gosta? Você tem ouvido músicas que você gosta? Eu lembro quando eu me casei, a Lucélia, eu só comia o que... Você gosta disso? Às vezes eu nunca nem tinha comido. Gostam? O que você quer fazer? Não, o que você quiser. Que música você quiser ouvir? Não, a que você estiver ouvindo. Que filme você quer assistir? Não, esse mesmo que você quer. Então, eu me deparei numa situação assim que eu não rodava um padrão. Eu não me conhecia. Eu não sabia nem sequer o que eu gostava. Eu me adaptava facilmente ao meio, mas não rodava um padrão, um valor específico na minha vida. E estava tudo certo para aquilo para mim. Entende? Mas quando você percebe que você não precisa magoar as outras pessoas, mas também você pode desfrutar daquilo que é melhor, que é o dom da sua vida. E quando você estiver feliz com você mesma, o que vai acontecer com as outras pessoas? De uma forma natural, vai refletir nelas. Faz sentido para você? Então faça todas as tarefas propostas nesse vídeo. E se fizer sentido, comente, curta, compartilhe. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, não tem problema, deixe o seu dislike ou não deixe nada. Tanto faz. Esse é o seu espaço, é o seu ambiente. Quero crescer?
e eu conto com você. Vou me despedindo aqui. Vou deixar aqui também os meus contatos. Foi um prazer e até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou trazer aí as 5. Ó, próximo vídeo. Próximo vídeo vai ser impactante. Não perca. Tchau!